Oi, de volta. A gente vai continuar aqui o capítulo 9, né? A gente já viu todos esses tópicos aqui pra cima. Eu não vou... Esses tópicos aqui eu quero que vocês leiam no livro, né? Esses 3 tópicos aqui de diagrama. São só informações, né? A regra de fases também é bem simples, é apenas uma soma. E aí a gente vai ver na aula de hoje o sistema ferro-carbono, que é o principal motivo da gente ter estudado os principais tipos de... as 4 reações que a gente viu, né? A gente viu as 4 sistemas, né? A gente viu os isomorfos, as ligas isomorfas, os eutéticos binários, os eutéticos, os eutetóides e os peritéticos. E os 3 últimos estão presentes no diagrama do ferro-carbono, né? Certo. Por que de estudar o diagrama ferro-carbono? A gente sabe que quando a gente tem uma solução de carbono no ferro, né, na verdade a gente vai ver, tem alguns detalhes sobre isso, né, na carbeto de ferro, mas essa solução desses elementos é conhecido como aço, né? E o aço é a principal liga metálica utilizada no planeta. Então eu coloquei aqui algumas informações sobre a produção de aço. Produção, não necessariamente o consumo, né? Eu acho que o consumo de aço no Brasil é em termos de 18 milhões de toneladas. Então a AS produz 35 milhões, o Brasil produz 35 milhões de toneladas e produz 650 mil toneladas de alumínio, para você ver a proporção das coisas. É muito mais. Aqui em termos de produção, mas a gente talvez seria até melhor a gente pensar em termos de consumo, né? A gente exporta muito aço, então o Brasil e a China, né, são um dos principais produtores de aço do planeta. E aí mas dá para ter noção aqui da quantidade de aço que é fabricada, né, no Brasil. Esses aços, a gente tem tanto aços liga simples, tantos ferro conhecido como os ferro, esqueci os nomes, mas essas ligas de baixo carbono, aços bem baratos, né, os aços da série 1000, da série 2000, quanto aços bastante complexos, ligas de alto desempenho, aços liga com processo de fabricação e processo de tratamento térmico muito bem definidos, né? Tanto um quanto o outro passa por esse sistema, por esse diagrama de fase que a gente vai estudar dos ferro-carbono. Qualquer um deles, a gente precisa conhecer essas propriedades que a gente vai ver agora. Certo? Então tá. Então a gente vai ver o diagrama de fases ferro-carbeto de ferro. A gente fala que é o sistema ferro-carbono, mas a gente só estuda o diagrama de fases da fase ferro, né? Da fase ferro não, do elemento ferro e do componente carbeto de ferro. O que acontece é que o ferro, quando a gente passa da composição de 6,70 por cento de carbono, a gente forma um outro composto. Então, esse composto, ele tem a estrutura aí de Fe3C, né, a formulazinha da molécula não, não é molécula, não é uma molécula, porque não é ligação molecular, né? Mas do componente aí, né, é conhecido como carbeto de ferro. Esse elemento, esse composto intermediário, né, o gráfico dá para a direita daqui do 6,7% de carbono, ele assume um outro comportamento, né? Ele tem diversas fases aí, fases não, ele pode ser dividido em diversas partes. E a gente só estuda essa primeira parte, abaixo de 6,70% de carbono. Na prática, os nossos ácidos de interesse, eles estão abaixo de 2% de carbono. Então a gente estuda que é acima de 2% de carbono até 6,70%, mas os nossos principais ácidos estão com menos de 2% de carbono. Então, da mesma forma que a gente estudou os diagramas do eutético e dos sistemas isomorfos, a gente vai ver a linha 100% ferro. Então essa linha aqui vertical é a linha de 100% ferro, não é isso? E aí nessa linha, eu vou apagar aqui, mas essa linha é a linha de 100% ferro. A gente pode
observar diversas fases. A primeira fase é a fase alfa. Lembra que na ordem do alfabeto grego, né? Então, alfa, beta, gama, delta e por aí vai. Com um detalhe, né? Mas a primeira fase aí é a fase alfa. Essa fase alfa, ela muda sua estrutura cristalina a 912 graus Celsius. Então, o que acontece? A gente tem a ferrita, que é o ferro alfa. Ele tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Quando o ferro passa de 912 graus Celsius, ele muda sua estrutura cristalina, que é bem interessante, né? E aí ele vira o que a gente conhece de austenita, é uma palavra bem famosa em materiais, né? Que é o ferro gama. Então ele sai do ferro alfa para o ferro gama, né? E aí a 1400, que tem outra estrutura CFC de cúbica de faces centradas. E aí a 1394 graus Celsius, ele muda essa estrutura cristalina de novo, volta a ser cúbica de corpo centrado, e aí conhecido como ferrita delta. E aí ele funde a 1538 graus Celsius, temperatura que ele se liquefaz. Liquefaz, né? Uns detalhes aí sobre isso. A gente tem alfa, gama e delta. E cadê o ferro beta? O que acontece é que existe a uma certa temperatura, acho que 700 e alguns graus Celsius, o ferro ele perde suas propriedades ferromagnéticas. Então a gente sabe que se a gente colocar um ímã no ferro, o ferro é atraído pelo ímã, né? Só que a 700 e poucos graus Celsius, 700 e alguma coisa graus Celsius, esse ferro ele perde as propriedades magnéticas. E acreditava-se que existia uma outra fase depois desses 700 e alguns graus Celsius. E essa fase se atribuiu o nome à letra beta. Por isso que é alfa, não tem beta, gama e delta. A gente sabe que não tem outra fase hoje em dia. Certo? Então são essas, falando aí das estruturas cristalinas do ferro puro, né? Então são essas três fases aí. A ferrita, a austenita e a ferrita delta. Agora a gente vai começar a estudar o diagrama de fases. A gente falou dessa linha, né? 100% de ferro. Agora a gente vai começar a estudar o diagrama de fases. Ferro, carbeto de ferro. Sementita, né? A gente vai ver aí que o carbeto de ferro, Fe3C, esse composto, ele é conhecido como sementita. Então, vou começar a usar esse termo aí a partir de agora. A gente sabe que depois desse, a gente não tem interesse em estudar acima de 6,7% de carbono até 100%, né? Que é quando a gente conhece uma fase aí de 100% de carbono, que é grafita. Então, para a gente aqui em materiais, a gente não tem interesse em trabalhar depois de engenheiro mecânico, né, quem lida com aço, a gente não tem interesse em trabalhar depois aí de 6,7% de carbono, 6,70%, né? Ok? Certo. Então, aqui nesse diagrama, a gente vai poder identificar os tipos de reações que a gente mostrou na aula passada. Então, a gente vai ter eutética, eutetóide e peritética aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, a primeira que eu vou mostrar aqui, essa transformação aqui de líquido em duas fases sólidas. Então, a gente tem líquido se transformando em austenita e sementita. Austenita, que é a fase gama, e sementita, que é carbeto de ferro. Que tipo de reação é essa em que eu tenho um líquido virando duas fases sólidas? A eutética. Então, aqui eu tenho uma reação eutética, transformação eutética. Ok. A outra de interesse para a gente aqui vai ser a transformação da austenita em ferrita e sementita. Né? Ferrita alfa mais Fe3C. E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho um sólido se transformando em outros dois sólidos, uma fase virando outras duas fases diferentes. Então aqui eu tenho a minha transformação eutetoide. É isso. A próxima aí de interesse para a gente vai ser a transformação aqui, ó. Essa transformação aqui. Fica um pouquinho difícil de enxergar, né? Mas lembra, ó, aqui em cima eu tenho líquido e aqui em cima eu tenho a fase delta. Então eu vou ter a fase, aqui nesse, onde eu estou achurando aqui de vermelho, eu vou ter uma mistura de fase delta mais líquido. E aí eu vou ter fase delta mais líquido se transformando em uma fase sólida, que é a austenita. E aí essa reação é a peritética. Então a gente conseguiu ver as três transformações aí.
a eutética, a eutetoide e a peritética. Certo? Então essas aí são bastante importantes para a gente. Principalmente essa daqui, a eutetoide. Certo. E tudo que a gente viu lá para trás ainda vale. Como que eu faço para determinar a porcentagem de austenita e a porcentagem de sementita? Aqui eu faço a regra da alavanca, não é isso? Para a proporção mássica, a fração mássica de austenita, pego esse pedaço sobre o pedaço total, né? Regra da alavanca. Isso tudo vale. Então tem aqui quais reações estão presentes e eu já mostrei as reações, né? A peritética, a eutética e a eutetoide. Então a peritética é a fase delta mais líquido virando austenita, a eutética é o líquido virando sementita mais austenita e a eutetoide é a austenita virando ferrita mais sementita. Ok? Esse gráfico aqui, eu gosto de colocar ele aqui no início, apesar de que a gente vai ver muita coisa aqui, porque ele é bastante um resumo. Então vocês podem voltar nesse gráfico aqui, que a gente vai ver. E ele mostra aqui, né, ácidos hipereutetoides, hipoeutetoides, hipoeutético e hipereutéticos, ferros fundidos e aços. E aí tem líquido mais austenita, sementita primária, ledeburita. Ledeburita é quando eu tenho a transformação aqui eutética, né? Austenita e assim por diante. Então esse diagrama aqui, ele resume tudo, né? Ele tem bastante coisa aí. Tem até a gente ainda vai ver algumas coisas que tem esse diagrama. Ok, então agora que a gente viu, eu sei se para as matérias anteriores, eu fazia o quê? Eu mostrava as reações, depois mostrava como calcular as fases mássicas. Aqui a gente já viu como calcular, né? Depois a gente vai retomar isso mais para frente, a gente fazer um exercício. E o mais interessante aqui para a gente depois disso aqui, já que a gente viu muito de como calcular essas frações mássicas, é ver a composição, a estrutura cristalina, né? A estrutura do desenvolvimento da microestrutura das ligas. Então a gente vai ver aí. A primeira estrutura que a gente vai mostrar é a reação eutetoide. Aqui não é eutética, não é eutetoide. Que é a formação da perlita. O que é perlita? Perlita é o nome que a gente dá para essa estrutura aqui, em que eu vou ter uma matriz que é a fase clara aí, de a ferrita alfa, e esses grãozinhos aí vão ser as fases de uma mistura mistura não, a fase de sementita. Então eu vou ter a fase alfa e sementita, que é Fe3C, carbeto de ferro. E aí essa estrutura aqui, toda essa estrutura aqui é conhecida como perlita, né? Ela está aqui na micrografia e está representada aqui no gráfico. Então a gente vai ter que a fase austenita virando perlita que é sementita mais ferrita alfa. Isso daqui na transformação, na reação eutetoide, na minha transformação lá específica da concentração do eutetoide. O próximo aí o que a gente tem antes, né? Então a gente vai ter a transformação aqui eutetoide e a gente vai ter, para determinar o que tiver antes vai ser hipoeutetoide e o que tiver depois vão ser as ligas hipereutetoides. Certo? Então as primeiras que a gente vai ver aqui vão ser as ligas hipoeutetoides. Então a gente tem, da mesma forma que a gente tinha lá que a gente estudou a formação do eutético, a gente vai ter a fase austenita, que era análoga à fase alfa, na fase líquida, né? E a gente vai ter a granulação da fase carbeto de ferro aí. Carbeto de ferro não, da fase alfa. Perdão. Então a gente vai ter aqui a linha Y, Y'. Então vamos acompanhar ela. No ponto C eu vou ter só austenita. E agora, quando eu estiver no ponto D, eu vou ter uma mistura da fase ferrita alfa com austenita. Então, eu vou ter a granulação aqui laranja da minha fase ferrita alfa. Certo? E aí, depois, quando eu estiver aí indo do E para o F, que aí eu passei da minha isoterma aí, da transformação eutetoide, eu vou ter a transformação da minha austenita em perlita.
Então eu vou ter a minha fase original, fase original não, a minha fase que foi formando aqui, a fase laranja, que é a ferrita alfa, que eu vou chamar de proeutetoide. E na minha e eu vou ter a transformação da austenita em perlita. E aí eu vou ter, lembra que a minha perlita é o quê? A perlita é fase alfa, ferrita alfa com sementita, carbeto de ferro. Então a gente vai ter a fase, na perlita a gente vai ter a fase alfa, que é a vermelha, a laranja, né? E a fase azul aí, que é a sementita. E aí a fase alfa da perlita a gente vai conhecer como a ferrita eutetoide, né? A fase alfa eutetoide. Então aqui tinha sido formada antes, é a proeutetoide, e a que tem na perlita é a eutetoide. Ok, a gente pode ver aqui nesse desenho o crescimento da perlita, né? A gente vai estar tendo aqui uma distribuição da composição e a frente de avanço da perlita na austenita. Aí. Vai tendo na verdade, esse diagrama aqui ele é melhor aqui, né? Inclusive. Que esse é o crescimento da perlita. Específico da perlita. Então aqui eu vou ter uma micrografia de uma liga hipoeutetoide. Então esses grãos brancos aí são a ferrita alfa e esses grãos aí com esses nódulozinhos, né? Esses glóbulozinhos aí são a minha perlita. Ok. Então o próximo que a gente vai ver vão ser as ligas hipereutetoides. Então a gente vai ter lá o eixo Z, Z', e a gente vai passar pelos pontos G, H e I. Então eu tenho a austenita no ponto G. E aí no ponto H agora eu vou ter uma mistura de austenita mais sementita. Lembra que, vamos pegar o gráfico total, né? Eu tenho aqui, ó. Quando eu for para cá, eu vou ter austenita e aqui ainda já tem, né? Austenita e ferrita, que é justamente essa fase com a fase aqui dessa linha que é a sementita. Certo? Então a gente vai ter a granulação dos nossos grãozinhos azuis aí, que a gente está padronizando, né? O laranja aí vai ser ferrita e o azul vai ser sementita. Então eu tenho a granulação de sementita e depois, quando eu estiver indo do H para o I, eu vou ter a transformação da minha austenita, que tinha ficado, em perlita. Então eu vou ter aí essas veias, né, de sementita proeutetoide e vou ter minha perlita. E a minha sementita que eu tenho na fase perlita é chamada de eutetoide. Certo? Então eu tenho uma lipotética que é perlita mais sementita proeutetoide. E aí tem uma micrografia aqui e a gente pode ver os veios da sementita, né? Aí no aço. E dentro aí, né, desses veios a gente tem essas fases globulares aí, que são a nossa perlita. E a gente tem a nossa sementita eutetoide dentro da perlita, né? Lembra que a perlita é o quê? É ferrita alfa mais sementita. Ok. Agora a gente vai poder fazer alguns cálculos mostrar como se faz alguns cálculos. Eu vou mostrar primeiro a fórmula. E depois a gente faz o exercício, né? Das frações mássicas aí, nas ligas hipoeutetoides, nas ligas hipereutetoides. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a minha primeira fração mássica de interesse aí, vou pegar, mudar a cor, vai ser a fração mássica da perlita. Vamos escrever isso. Lembra que na minha liga hipoeutetoide eu vou ter o quê? Eu vou ter perlita e ferrita proeutetoide. A gente pode ir lá. Aqui, ó. Perlita e ferrita proeutetoide. Então eu vou ver, aqui eu vou pegar as frações mássicas de perlita e de ferrita alfa proeutetoide.
eutetoide. Então tá, a gente vai ver a fração mágica da perlita e da alfa'. Vou colocar assim. Então a fração mágica da perlita vai ser o quê? Lembra que a gente estava descendo nessa linha aqui, ó, C0 tracinho, C0 linha. Então a gente estava indo, a linha de amarração é essa daqui, ó. E aí eu vou ter a minha ferrita, que vai ser relacionada à ferrita para eutetoide, e a minha austenita, que vai virar a transformação aqui da austenita em perlita. É isso? Então essa linha aqui vai ser a linha da perlita. Então a gente vai usar essa linha de amarração aqui para saber essas fases. Ok. Então a gente vai ter o que aí? Vou colocar aqui perlita, né? Certo, vou tirar aí. A gente já mostrou. Então eu vou ter, para eu ter como é o contrário, a regra da alavanca, o meu U vai me dar a proporção da ferrita proeutetoide. E o meu T vai me dar a proporção da minha perlita. Lembre que a regra da alavanca é o contrário. Sobre T mais U, sobre T mais U. Então é simples assim. Para eu saber quanto de perlita eu tenho, se eu vim com essa composição C0' aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer C0' menos 0,022 sobre 0,76 menos 0,022. E aqui na ferrita para eutetoide eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 0,76 menos C0' sobre 0,76 menos 0,022. Certo? Então essas são as fórmulas aí para a gente calcular essas proporções. Para a gente continuar calculando, professor, e se eu quiser saber a proporção entre ferrita e sementita? Ferrita e sementita a gente vai olhar onde? A gente vai olhar nessa linha de amarração total aqui, que são as fases aqui, ferrita e sementita. Ok? Certo. Então a gente vai fazer a mesma análise para as ligas hipereutetoides. Então a gente vai ver a fração de perlita. E agora não vai ser mais a ferrita proeutetoide. Vai ser o quê? Vai ser sementita proeutetoide. Certo? A gente pode ir lá. Eu mostrei para vocês aqui, nas ligas hipereutetoides, eu tenho perlita e ferrita proeutetoide. Então vamos lá, agora a gente está na composição C1', a gente está indo aqui, ó, nessa linha. Ok? E aí nessa linha a gente vai colocar aqui perlita. A gente pode colocar Fe3C linha. Então aqui agora a gente está no diagrama, na linha de amarração vai ser aqui, né? E a gente vai ter uma fase aqui, essa parte aqui relacionada à ferrita e essa parte aqui relacionada à sementita proeutetoide, não é isso? A regra da alavanca ao contrário. Então a gente vai ter o quê? Para a gente achar a fase perlita, a gente vai ter x, que é o inverso, né? Como a austenita está para cá, que a transformação eutetoide está para cá, transformação da perlita. Então a gente pega o lado contrário. Né? A gente está muito mais perto aqui da austenita, por isso que a gente vai ter muito mais perlita. Não é isso? Então é o x. E a sementita proeutetoide vai estar relacionada ao V aqui, né? E aqui vai ser x mais V. Aqui vai ser x mais V. Se a gente quiser fazer com as diferenças aí, vai ficar o x, que é 6,70 menos C1', sobre 6,70 menos 0,76. E aqui vai ser C1' menos 0,76 sobre 6,70 menos 0,76.
Certo, então a gente vai ter a proporção da perlita e da sementita, ok? Então é assim. Agora a gente vai fazer um exercício sobre isso. Então a gente vai ver, por exemplo, numa liga, se eu não me engano, uma liga que eles pedem aqui é de 0,35. Então é uma hipoeutetoide. E aí vão ter diversas frações. A gente vai utilizar essas que a gente acabou de calcular e os conceitos que a gente viu anteriormente. Então o exercício fala assim: determinação das quantidades relativas dos microconstituintes ferrita, sementita e perlita para uma liga com 99,65% em peso de ferro e 0,35% em peso de carbono, com a temperatura imediatamente abaixo da eutetoide. Então quer dizer que a gente vai pegar as proporções do eutetoide, né, da isoterma eutetoide. As frações da fase ferrita total e sementita. Então tá, letra A. O que está perguntando a letra A é tudo que eu tenho de ferrita e tudo que eu tenho de sementita. Então, o que a gente viu anteriormente. Vamos pegar o nosso gráfico aí, um gráfico para a gente estudar isso. Pode ser esse gráfico aqui. Seria bom que não tivesse marcado, né? Deixa eu ver qual que eu posso usar aqui. Pode ser esse, vai. Então aqui, né? É melhor gerar um novo slide. Certo. Então a gente tem um gráfico aqui. Letra A é o que? Ele quer a fração mássica da ferrita e a fração mássica da sementita. Primeiro vamos marcar no gráfico onde a gente está. A gente tem uma liga de 99,035% de carbono. Então a gente vai lá em 0,35 e marca aproximadamente. Então tá, 0,35% de carbono. Ok. E aí agora a gente vai fazer as diferenças. Lembra que aqui tem os valores, tá ótimo. Então, quanto que é a fase ferrita? Lembra que ferrita alfa está aqui e sementita é essa linha aqui. Então, vamos falar na regra da alavanca. Então, a porcentagem de ferrita é o contrário. É esse pedaço todo aqui, que vai ser 6,7 menos 0,35 sobre 6,70 menos o pedaço total, que é, lembra que isso aqui é 0,022. 0,022. Vou apagar aqui para a gente enxergar. Certo. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou obter 95%, né? 0,95. Ok. E a fração mássica da sementita é o que resta, né? A gente poderia colocar direto 5%, 0,05, mas eu vou mostrar como faz a conta. Então, vai ser esse pedaço aqui. Lembra que a gente está na linha do eutetoide. É uma temperatura imediatamente abaixo, ou seja, para considerar a linha do eutetoide. A linha da isoterma eutetoide. Então, vai ser 0,35 menos 0,22 sobre 6,70 menos 0,022. Faltou um zero aqui. Isso daqui vai dar 0,05. Então a gente achou aí. O que a gente achou? A concentração da ferrita e da sementita. Total. Ok. Agora a gente vai para a letra B. Letra B pede o quê? As frações da ferrita proeutetoide e da perlita. Então a letra B agora foi o que a gente aprendeu aqui, ó, numa liga hipereutetoide. Então eu tenho perlita e ferrita proeutetoide.
Então, vou ter portagem peso e fração mássica da perlita e fração mássica da ferrita hipotetóide. Então, por isso que eu tinha colocado alfa', para diferenciar do alfa aqui. Então, lembra que agora, como é perlita, a gente vai utilizar essa linha aqui, ó, essa concentração aqui, que é a transformação da austenita em perlita. Então, qual que vai ser a fração mássica da perlita? Vai ser o quê? Vai ser 0,70... Perdão, a regra da alavanca, tá ao contrário, né? É esse pedacinho aqui sobre o pedaço total. Então, é 0,35 menos 0,022 sobre 0,76 menos 0,022. Então, como é a regra da alavanca, é o pedaço contrário. Lembra que a perlita está aqui, então eu peguei o contrário. E aí, fazendo essa conta, eu vou ter 0,44, ou 44%. E da ferrita alfa vai ser esse lado aqui, né? Sobre o total. Então, vai ser 0,76 menos 0,022, não, 0,35 sobre 0,76 menos 0,022. Aí vai dar o que falta, que é 56%. Então, a gente pode marcar aí a quantidade de perlita e a quantidade de sementita alfa. Falta uma letra, né? Vamos gerar mais um slide aqui. Então, a gente vai para a letra C. Letra C pede o quê? A fração de ferrita eutetóide. O que ferrita eutetóide é essa? A ferrita eutetóide é a que se encontra na perlita. A que se encontra na perlita. Vou pegar, ao invés de desenhar aqui, eu iria desenhar, mas vou pegar a fotinha aqui. Então, a gente tem essa foto aqui. Eu vou cortar ela. Isso é uma liga hipotetóide. Vou cortar. Então, a gente viu que a microestrutura aqui que a gente tinha era como? Essa microestrutura vai ajudar a gente a entender. A gente tem, ó, perlita e a ferrita proeutetóide. A ferrita eutetóide é essa ferrita que está aqui, ó, que ele marcou de laranja, na fase da perlita. Então, essa laranja aqui, vou até usar o laranja, vermelho. Assim, laranja, ó. Esse laranja aqui, ó, é a ferrita eutetóide. É o que está dentro da perlita. Então, como é que a gente faz para achar? A gente tem a concentração de perlita total. Ferrita total. A fração mássica de ferrita total. A gente tem a fração mássica da ferrita proeutetóide. Isso, proeutetóide. Então, o que vai ser a fração que a gente quer? Deixa eu usar que letra ele viu aqui. A, E. Então, alfa é. Então, vou colocar aqui. Fração alfa é. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a fração de ferrita total menos a da proeutetóide. Então, a fração de alfa eutetóide é 0,95, se eu não me engano, vou conferir. 0,95 menos 0,56. Então, a fração de ferrita eutetóide vai ser 0,39. Eu não fiz a conta certa. 39, isso mesmo. Vou usar vermelho aqui. Então, essa é a ferrita que está dentro da perlita. Ok? Basicamente era isso que a gente tinha para estudar de ferro, do sistema ferro-carbono. Com tudo que a gente viu, vocês conseguem ficar brincando com esse tipo de exercício, né? Extrapolar esse pensamento. Se fosse uma liga hipereutetóide, seria o mesmo pensamento, mas a gente faria a conta com a sementita proeutetóide e a sementita eutetóide. Certo? E aí, agora que a gente entendeu um pouquinho mais esse gráfico, a gente entender mais essa parte aqui, né?
Então a gente vê, ó, a transformação eutetóide, a gente vai ter perlita. Então a gente tem ferrita mais ferrita mais cementita secundária. E assim por diante, a gente consegue ver um pouquinho melhor aí esses diagramas. Lembra que a gente trabalha muito com aços, né, abaixo de 2% aí. Né, o mais interessante pra gente é abaixo de 2%. Por isso que a gente fala muito desse, esse é mais importante, né? Mas falar é importante mesmo. As ligas hipoeutetoides e hipereutetóides, do que os ferros fundidos, que são, geralmente o ferro fundido tem uma resistência, é mais submetido tá mais submetido à corrosão, tem o tipo de utilização, não é que ele é muito utilizado, ele é muito utilizado, só que as utilizações não são tão refinadas, assim, né? Para a gente utilizar, a gente vai utilizar mais ferros liga e assim por diante. Falta só um pedaço final da matéria, que são os 3 slides sobre alguns detalhes, né? E que é justamente o que eu estava falando. Então, abaixo de 2% aí, né, a gente estuda os aços. Aí, na prática, abaixo de 1% que ele coloca aqui, né? Então, muitos dos aços que a gente, das ligas que a gente trabalha, são justamente com menos de 1% de carbono no ferro. E aí, até 0,08% aí, em peso de ferro, de carbono, a gente vai ter ferro puro. A gente não tem tanta utilização, né? É altamente corrosivo. Corrosivo não, corrosivo é o que corrói, né? Então ele está muito submetido à corrosão. Eu falei, não sei se vocês lembram da parte de metaestabilidade. Dependendo das condições de resfriamento, a gente consegue atingir compostos metaestáveis. Ou seja, compostos que, naquela condição, se a gente fosse olhar no diagrama, ele não estaria para estar ali. Mas ele está. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente fez essa transformação aqui mesmo. E aí, a gente fez essa transformação aqui e a gente tinha austenita, não era isso? E essa austenita, ela vai se transformando aí em uma fase alfa, em fase ferrita, e depois toda essa austenita ela vira perlita. É muito bizarro pensar nisso, né? É muito interessante pensar nisso. Bizarro não é a palavra adequada. É interessante pensar que depois de uma linha, toda uma fase sólida, lembra que a austenita é sólido. Depois de uma linha, na temperatura de 727 graus Celsius, você estava em 728. Aí você foi para 726, toda a austenita virou perlita, assim, do nada. Pá! Então, às vezes, você tem compostos metaestáveis e você precisa de tempo para que esses compostos metaestáveis eles se transformem nos compostos do equilíbrio, né? Então, isso é muito importante. Isso é bem interessante para a gente for falar de tratamento térmico, né? Que a gente nem vê direito. A gente fala no próximo capítulo, mas a gente fala depois também, né? Mas acho que o próximo capítulo cobre o básico, né, de tratamento térmico. E aqui também é falar sobre a influência de outros elementos de liga. A gente falou de ferro e carbono, mas existem diversos outros elementos de liga. Cromo, silício, molibdênio, manganês. Manganês, níquel e cromo são muito utilizados, né? Cada um desses elementos vão dar propriedades diferentes para o aço. Aqui a gente mostra a influência em duas propriedades, né? Uma que é a composição eutetoide e a outra a temperatura eutetoide. O que é a temperatura eutetoide? A temperatura eutetoide é justamente essa temperatura aqui. Isso, ó, esses 727 graus Celsius aqui. Então, de acordo com de acordo com o elemento que você coloca, o elemento de liga que você coloca, essa temperatura eutetoide vai mudar. Por exemplo, vamos ver o titânio aqui. O titânio, ó lá, ela saiu de 700 e não sei quanto, 727, e ela foi subindo, ó. À medida que você for aumentando a concentração, 1% de titânio já está em 1200. Então você elevou muito a temperatura da transformação eutetoide. E muito, né? Já outros, por exemplo, o manganês, eles vão diminuir a temperatura da transformação eutetoide. E aqui a composição eutetoide. Lembra que a composição eutetoide é justamente essa composição aqui, ó, o 0,76. Quando você passava... Aqui, vou pegar um gráfico melhor. Esse 0,76 aqui. Quando você passava de austenita para... Essa austenita se transformava em perlita, né? E ferrita. E perlita, perdão. Tem só em perlita mesmo. E aí, lembra que perlita é ferrita e cementita, eutetoides. E aí, você tem aqui a variação dessa composição.
por exemplo, você tinha saído lá de 0, lembra que era 0,76, né? Então você sai de 0,76 e você vai diminuindo à medida que você vai colocando elementos de liga. Você vai diminuindo. Então você vai fazendo com que o gráfico, a linha do etetóide vai indo para a esquerda. Tem diversos comportamentos aqui, né? Cada um desses comportamentos é interessante para quando você estiver estudando esse elemento de liga. Geralmente você coloca esses elementos de liga para quê? Para melhorar a resistência à corrosão, né? Ferro-carbono, ele está ainda muito submetido à corrosão. Esses são esses ferros comuns, né, que a gente tem. E também a gente pode, como a gente modifica a temperatura eutetoide e a composição eutetoide, a gente está falando de tratamento térmico. Essa temperatura e essa composição de eutetoide a gente interessa muito quando a gente vai fazer um tratamento térmico no aço. Né? Essa transformação eutetoide, perlita, cementita. Cada uma dessas composições aí vai influenciar nas propriedades mecânicas. Né? Até agora eu não falei das propriedades mecânicas, mas a gente pode ver que microestruturas diferentes vão ter propriedades diferentes, certo? Então, basicamente, era isso que a gente tinha para falar sobre ferro. Eu resumi muita informação que tem no livro. Como essa parte é importante, eu recomendo muito a leitura do livro, né? Do capítulo 9, uma leitura calma aí de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí para vocês.